Um em cada 6 trabalhadores ativos hoje nos Estados Unidos nasceu fora do país. E boa parte dessas pessoas fizeram aquilo que para muitos é considerado a perigosa jornada de imigrantes rumo aos Estados Unidos. E nesse vídeo eu vou contar a história do muro que faz a fronteira entre Estados Unidos e México. E eu vou mostrar nesse vídeo que no início da construção desse muro, a ideia não era impedir a travessia das pessoas para os Estados Unidos. Lá no passado, os Estados Unidos não tinha essa preocupação. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. O muro fronteira Estados Unidos-México não é um lugar para amadores e vale destacar aqui que cada vez mais cresce o número de brasileiros detidos por atravessar a fronteira nos Estados Unidos. E sem falar das pessoas que são abandonadas pelos coiotes. Eu particularmente acredito que vai ser bem legal contar a história dessa fronteira que fica entre Estados Unidos e México. O intuito desse vídeo é meio que focar ali só no muro, só ali na cerca. Sendo assim, eu não irei muito focar na crise migratória. Mas para falar a verdade, o que eu posso te garantir aqui é que americanos, mexicanos e até mesmo brasileiros estão fazendo algo incrível, que é a produção de vídeos para o YouTube. Então você aí, meu parceiro, não dá mole. Se você tem uma vontade de produzir vídeos para o YouTube, esse é o seu momento de brilhar. Vou deixar o link na descrição. Só clica, meu parceiro. Olha, eu acredito muito que esse vídeo aqui possa valer a sua inscrição. Caso não seja inscrito, se inscreva no canal. Você não tem ideia que isso pra gente é um tremendo apoio. Portanto, se inscreva no canal. Como eu tinha dito antes, um a cada 6 trabalhadores ativos hoje nos Estados Unidos nasceu fora do país. E nessas alturas do campeonato, você vai querer discordar que os Estados Unidos é um país feito por imigrantes? Não. Deixa eu entrar mais em detalhes entre a fronteira dos Estados Unidos e México. A fronteira entre os Estados Unidos e México, que vai desde o Golfo do México ao Oceano Pacífico, tem uma história fascinante por trás disso tudo, que envolve muito dinheiro e até mesmo guerras. Então se liga aqui comigo quais estados americanos essa fronteira corta, que vai desde a Califórnia, Arizona, Novo México e por fim Texas. Vale destacar aqui também o Rio Grande, que corre ao longo de mais de 2.000 quilômetros de fronteira. Então se liga aí, não é somente as cercas, tem o Rio Grande ali ó, que faz essa divisa aí entre um país e outro. Esse rio que separa um dos países desenvolvidos de uma das maiores potências do mundo, se não a maior, temos que ter muita cautela em falar isso, porque os chineses estão nos ouvindo. E não vai dominar muito para os chineses dominar o mundo. Tô sendo franco aqui, só trago verdades. Seu malcriado! Voltando ao rio, vale lembrar aqui que esse é o mesmo rio que, qual milhares de imigrantes arriscam suas vidas em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos. Ultimamente a gente estava ouvindo falar muito de muro dos Estados Unidos, mas na verdade mesmo não é todo o ponto da fronteira que é murada. Isso mesmo, grande parte da fronteira não tem um muro ali. O que predomina mesmo são as cercas cobertas de arames farpados. O ex-presidente Donald Trump até tentou dar um início a um projeto ambicioso de construir um muro gigantesco em toda a fronteira, mas o que tudo indica mesmo é que esse projeto não vai rolar. Ele até que chegou a dar um início ali, mas vai custar muito aos cofres americanos e vai abortar a missão. E uma curiosidade em relação a essa possível construção do muro do Trump, é que o Trump queria colocar esse muro na conta do governo mexicano. Eu acho que algo muito errado não está certo. Aí é nada mais nada menos que falta de informação. Mas de qualquer forma essa era a curiosidade. Mas deixa aqui nos comentários, você acredita que esse muro vai ser tocado à frente? Você acha que o novo presidente vai dar continuidade a esse muro? A princípio nós vamos ficar com as cercas mesmo. Mas e aí? Com essa extensão toda ali de fronteira, quem é que cuida? Quem é que monitora tudo isso? Aqui estou! É a patrulha de fronteira dos Estados Unidos que recebeu a missão de controlar aquela área ali, com uma meta bem estabelecida em mente. Basicamente quer conter a entrada de imigrantes ilegais. Essa patrulha conta com o apoio de milhares de câmeras e sensores subterrâneos, bem como aeronaves, drones e barcos. Os barcos ficam ali naquele rio no qual eu tinha mencionado antes, tudo em prol de monitorar aquela fronteira. Eu te mostrei essa fronteira que é muito amada pelos coiotes, aqueles coiotes vendedores de sonhos. E são esses mesmos coiotes que costumam abandonar as pessoas no meio do caminho, aquelas pessoas que almejam sair do seu país e tentar uma nova vida nos Estados Unidos. É basicamente assim. As pessoas vão para o meio do deserto ali do México com aquela missão já pré-estabelecida, atravessar a fronteira ali rumo aos Estados Unidos. E ali eles estão sujeitos a fome, sede, tudo que é tipo de coisa errada ali. No meio de um deserto, no meio de um calor escaldante. As chances de dar ruim é muito grande. Mas o fato é que as pessoas acabam sendo abandonadas pelos coiotes no meio do deserto. E mais uma vez, até mesmo crianças. Mas agora, o que eu tenho a te dizer é que nem sempre foi assim naquela região. No passado não existia essa preocupação que hoje atualmente
atualmente existe, que é conter a imigração ilegal. E para eu explicar melhor essa história, eu preciso te levar para o passado, mais precisamente na data de posse do presidente americano que foi eleito em 1844. O presidente no qual eu estou falando é James Polk, e esse presidente tinha uma promessa de campanha que iria mudar o rumo dos Estados Unidos e também do México. Sua promessa de campanha basicamente era colocar um movimento chamado Manifest Destiny em prática. Segura meu inglês aí, meu parceiro. Tá sinistro, tá fininho. Maravilhoso. E eu imagino que você seja uma pessoa muito curiosa. E eu acredito também que você deve estar se perguntando: qual é desse Manifest Destiny? O que isso faz? Mas, meu amigo, isso é muito simples de entender, pois o Manifest Destiny tinha como função estender mais o seu território ao sul. O mapa dos Estados Unidos que você vê hoje não era assim antigamente. O mapa dos Estados Unidos era um outro cenário. O Texas foi a primeira região que se anexou aos Estados Unidos, sendo assim passando a ser um estado americano. Isso já deixou a relação entre México e Estados Unidos meio que estremecidas. Mas o presidente norte-americano estava de olho em uma outra região. Em uma região que o seu primo rico costuma tirar umas férias. Estou falando da Califórnia. Houve uma conversa entre o presidente dos Estados Unidos e os governantes lá do México. O que eu vou falar aqui é um cenário ilustrativo, mas basicamente, para bom entendedor, meia palavra basta. E os Estados Unidos chegaram para os governantes mexicanos e falaram: ó, eu gostei muito dessa praia, é tudo lindo, é tudo bacana, é tudo maravilhoso. E aquele vento do Pacífico é um santo remédio para minha pele. E por esse simples motivo, eu quero comprar essa região por 30 milhões de dólares. E depois de ouvir essa proposta, os mexicanos ficaram meio que assustados. E os mexicanos acharam essa proposta meio que um insulto. Eu acredito que eles devem ter pensado: tá de sacanagem aí comigo, meu parceiro? Tá me tirando, né? Ah, não falou igual a gente aqui do Rio de Janeiro, mas eles se sentiram insultados. Aí o México falou: ó, não vou vender nada não, meu irmão. Vai ficar tudo como é que tá. E essa simples recusa do México deu uma treta incrível. Uma treta tão tremenda, mas tão tremenda que chegou a se transformar em uma guerra. Eu acho que eu choquei seus sentimentos agora, pois eu acredito que você não sabia que a Califórnia pertencia ao México. Aquela região de praia era toda dos mexicanos. Quando o México recusou uma oferta americana de comprar a Califórnia e o Novo México por 30 milhões, como eu tinha dito antes, meio que explodiu uma guerra. E foi somente em 1847 que as forças americanas ganharam a guerra. Isso, é claro, é um breve resumo dessa treta toda aí. Eu nem posso me estender muito em relação a essa guerra, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aí esse vídeo vai acabar meio que virando um documentário. Nem precisa ficar explicando tanto. Mas enfim, foi sob o Tratado de Guadalupe Hidalgo, de 1848, que o México reconheceu formalmente a anexão americana do Texas. E o México também concordou em vender mais de um terço do seu território. E esse concordar do México aí, a gente sabe que foi por puros sentimentos envolvidos. Tinha muito amor envolvido nessa história toda. Uma história sangrenta. Mas o que acabou acontecendo? Os Estados Unidos comprou todas as terras ali. E eu vou citar os estados americanos no qual ele comprou. Na sua grande maioria dos futuros estados da Califórnia, Arizona, Novo México, Nevada e Utah. E não para por aí, tem o Colorado, tem o Wyoming, o Oklahoma e o Kansas. Você tá entendendo a complexidade do que eu tô falando aqui? O México perdeu grande parte do seu território para os americanos. E detalhe, por um preço a preço de banana. Depois desse episódio todo, deu pra ver que o México ficou pulando de alegria, ficou contentão. Uhul! Pulou tanto de alegria que eles estão felizes até hoje. Agora, voltando às cercas, que só começaram a ser levantadas mesmo por conta de um fato muito curioso. Do contrário de hoje, que a cerca tem o intuito de fazer a contenção para barrar os imigrantes, e foi somente em 1909 que a primeira cerca foi erguida com o objetivo de barrar vacas mexicanas. Isso mesmo que eu falei. Com o intuito de barrar as vacas mexicanas. A verdade é que o governo americano temia que as vacas mexicanas pudessem contaminar o seu rebanho. E a solução que o governo americano teve foi erguer uma cerca. E essa cerca não era nada inovador. Era aquela cerca que o seu tiozinho ou o seu avô lá do interior faz. Não era nada grandioso, era uma cerca simples. O fato é que no passado não existia um temor por parte dos americanos que o México invadisse ali eles. Que os mexicanos ali invadissem a fronteira para roubar os empregos dos americanos. Naquela época, o governo não temia essas condições. Nessa época, essa preocupação era zero, mínima. Mas foi por volta dos anos 40 que um outro acontecimento marcou aquela região de fronteira entre Estados Unidos e México, que foi a invasão de chineses que estavam atravessando a fronteira a todo momento. Aí sim veio a primeira crise migratória. Talvez seja uma das primeiras crises migratórias americanas ali. O que estava acontecendo? Quando os chineses vinham ali por Nova York ou pela região portuária ali, eles eram barrados, eles voltavam. Basicamente, os chineses eram impedidos de entrar ali nos Estados Unidos. E o que os chineses fizeram? Entraram ali pelo México.
com o intuito de fazer o quê? Atravessar a fronteira ali, ó, México e Estados Unidos. Aí os americanos falaram, opa, vamos tentar parar aí, ó, os chineses estão vindo com força pra cá. Aí o que eles fizeram? Aí sim deram início à construção das cercas. Aí deixou de ser aquela cerquinha que o seu avô fazia no sítio para virar uma cerca muito mais forte. E o objetivo dessa cerca era bem claro: impedir a entrada dos chineses em solo americano. Mas já não bastava os chineses, um outro problema estava acontecendo ali, que era o consumo de bebida alcoólica por parte dos americanos. Os americanos da nata estavam indo para o México com um objetivo em mente: encher o cabeção de cachaça. Os americanos meio que brigavam com as suas cremosas, aí eles falaram, ó, preciso beber, vou tomar uma. Aí o que eles faziam? Já que ele morava do lado do México, eles pulavam a fronteira lá e iam beber todos no México. Tenho uma coisa a dizer. E mais uma vez, os Estados Unidos deram um foco extra ali naquela cerca. E um fato curioso é dificultar a passagem dos americanos para solos mexicanos. Parece que o jogo inverteu, né? Se hoje a gente vê essa crise migratória que os Estados Unidos vem atravessando hoje, ninguém diz que essa preocupação no passado era uma preocupação zero. Pois a preocupação no passado, como eu tinha mencionado antes, era conter a entrada das vacas, dos chineses e também dos alcoólicos. Porém, isso mudou depois que os Estados Unidos começaram a instalação de cercas de fronteira para restringir o movimento de imigrantes ilegais. É nesse exato momento que tem uma virada. Os Estados Unidos percebem que está tendo uma crise imigratória. E é bem simples de entender. Os Estados Unidos é o mundo do entretenimento. Os Estados Unidos é a maior potência mundial. Os Estados Unidos é a terra da oportunidade. E os imigrantes, vendo isso em filmes ou em comerciais, seja onde for, ele via os Estados Unidos como a oportunidade de começar uma nova vida. E mais uma vez, com isso, nasce a crise imigratória nos Estados Unidos, que se estende até os tempos de hoje. E essa cerca não tem o intuito só de conter os imigrantes ilegais. Não podemos esquecer que era de fazer que essas drogas deixassem de passar por essas rotas. Estima-se que mais de 10 mil pessoas morreram ao tentar fazer essa travessia. É isso mesmo, as pessoas que entraram nessa jornada perigosa acabaram perdendo as suas vidas. Mais de 10 mil pessoas. E até brasileiro entra nessas estatísticas. E para piorar mais ainda, até mesmo criança entra para esses tristes números. Vou ficando por aqui, mas eu gostaria muito de saber de você. O que você acha dessas pessoas que tentam uma vida nos Estados Unidos, porém arriscando suas vidas, fazendo essas travessias ilegais? Você acha que os imigrantes roubam o emprego dos nativos? E já em relação aos coiotes, você acha que eles são bonzinhos? Que eles merecem um lugar no céu ou que eles são malvadões? Deixe aqui nos comentários. E olha só, não perca a oportunidade. Caso você queira se tornar um YouTuber de verdade, vou deixar o link na descrição. Só clica no link, valeu? Caso você não tenha deixado seu like ainda, sem problemas. Essa é a hora de você deixar o seu like então. E outra coisa, não é um inscrito no canal? O que você está esperando? Se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que está rolando nesse canal de curiosidades, entretenimentos e também fatos. Ok, por fim, a única coisa que eu te peço é seja feliz. Fui!